Salmo de hoje é o Salmo de número 2. Vamos abrir a palavra de Deus, livro dos Salmos, Salmo de número 2. Assim diz a palavra de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Juntamente com o Salmo de número 1, boa parte dos comentaristas ou estudiosos do Antigo Testamento entendem que o Salmo 2 apresenta uma introdução a todo o saltério da Bíblia, ou seja, a todos os outros hinos que se seguem. Uma das razões é porque o Salmo 1 começa com a palavra bem-aventurado e o Salmo 2 encerra também com a palavra bem-aventurado. Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o Salmo de número 2 se encerra dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo, irmãos, ele é tão importante porque ele nos dá uma das profecias gloriosas, maravilhosas sobre o reinado do Messias, Jesus Cristo, o príncipe da paz. A profecia, ela não se refere ao reinado de Deus em sua soberania, que é o resultado do relacionamento do Criador com o mundo que ele criou, mas sim fala sobre um reinado que ele é resultado de um decreto soberano de que um rei seria estabelecido sobre os reis da terra. Um reinado mediador seria então dado aos homens e este rei se chamaria Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Salmo 2 ele nos ensina quem governa o mundo, quem é o governador do mundo. Mas notem, ele governa o mundo de forma redentora. Esse é o governo de Deus, por meio das nações. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e a transformação das nações, ela não se dará pela força de um exército ou pela força de um líder humano, mas pelo poder da espada que sai da boca deste grande Senhor e Rei, Jesus Cristo. Apocalipse 19 fala sobre isso, relata que Jesus é visto como um grande guerreiro, um grande rei, cavalgando e vencendo, e ele vence por meio de uma espada que sai da sua boca, e a revelação diz: esta espada é a palavra de Deus. Agora, a situação que inicia o Salmo 2 provoca espanto. Por quê? O Salmo 1 se encerrou da seguinte maneira, vamos lembrar, veja só, o versículo de número 6 é o último versículo do Salmo de número 1. Diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas também conhece o caminho dos ímpios. Diz que o caminho dos ímpios será perecer, será morrer, porque eles não estão seguindo o caminho da vida, o caminho da justiça. O Salmo 2, então, ele prossegue, e isso apresentou perplexidade da parte do salmista.
Se Deus conhece o caminho dos homens, Ele conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio. Se a palavra de Deus já diz qual será o fim do justo e o fim do ímpio, se a palavra de Deus diz que os perversos não prevalecerão no dia final ou no juízo final, não permanecerão na congregação dos justos, porque os povos se enfurecem contra Deus? Esta é a pergunta, veja, do versículo 1 do Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios? Uma referência às nações que não temem a Deus. É assim que os judeus viam as nações que não serviam o Senhor. Ainda hoje eles acreditam que aqueles que não adoram o único Deus, vive verdadeiro, são gentios. Eles não são judeus de raça e nem também por conversão. O salmista então diz: por que os pagãos então se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Mas ele vai além. Ele diz que também essa revolta ou rebelião não era só fora do reino de Israel, mas ela estava acontecendo também dentro do reino. Versículo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Não é uma referência apenas a estas nações gentílicas que não temem a Deus, nações pagãs que não temem a Deus, mas também gente de dentro do reino. Como é que isso se prova? Você vai ver que quando a gente continua a leitura dos Salmos, quando chegamos no Salmo 3 e no Salmo de número 4, Davi vai descrever um momento de sofrimento grande que ele experimentou, quando os seus inimigos se levantaram dentro do reino e o seu filho, um deles, Absalão, foi o líder. Naquele período, milhares do povo se voltaram contra um rei constituído por Deus para reinar sobre o seu povo, e apenas 600 homens acompanharam o rei Davi em sua fuga de Jerusalém. Então o contexto aqui é abrangente, pega todo mundo. Agora, o que é que isso tem a ver conosco? Por que isso é interessante? Porque nós somos cristãos. Nós fomos salvos por este rei, Jesus Cristo, e ele é descrito no Salmo 2 como o rei das nações, o rei dos reis, senhor dos senhores, e entre outras coisas, nós devemos entender como isso se encaixa, por exemplo, com o que o Novo Testamento nos diz, e como o Novo Testamento aplica este Salmo 2 para a nossa própria trajetória enquanto igreja. É aí onde tudo começa a fazer maior sentido. Marquem o Salmo 2 e vamos examinar o livro de Atos, capítulo 4, Atos capítulo 4, vamos lá. Por que os gentios se enfurecem contra Deus? Esta é a pergunta do salmista. O capítulo 4 do livro de Atos vai nos dizer quem escreveu o Salmo 2. Existe muita discussão na academia sobre quem escreveu o Salmo 2. Porque você não tem, assim como o Salmo 3, por exemplo, o título preservado. Mas nós precisamos ficar com a Escritura. E quando o Novo Testamento diz ou declara quem escreveu um livro da Bíblia no Antigo Testamento, nós nos calamos. Veja só Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Nós somos informados que, depois que Pedro e João foram soltos, eles procuraram os irmãos da igreja, para contar tudo o que havia acontecido com eles. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aí veja só a reação da igreja ao testemunho dos apóstolos. Ouvindo isto, versículo 24, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Aqui nós precisamos entender que o que aconteceu não foi que todo mundo começou a orar ao mesmo tempo não, senão ninguém se entende. Aquele momento em que o povo na igreja começa a orar e ninguém entende ninguém. A ideia de uma vez unânimes aqui é que um deles se levanta e começa a orar. Eis a ideia de unanimidade, por exemplo, em uma congregação, quando alguém a representa e ora em nome do povo. Você percebe pela linguagem, né? Porque senão
Todos não iam ler isso juntos, a não ser que tivesse escrito e fosse uma oração recitada, obviamente. Mas aí observem a oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Matou aí. Quem escreveu o Salmo 2? O rei Davi. Nosso Pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? A partir daqui, eles vão citar a versão grega do Antigo Testamento, chamada versão dos 70, a Septuaginta. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Até o versículo 26 eles estão citando o Salmo 2, depois eles prosseguem a oração no versículo 23, dizendo que aquele salmo profeticamente apontava para Jesus, que foi ungido, e Herodes e Pôncio Pilatos, aí veja, com gentios e gente de Israel, por isso que a perplexidade do salmista se encaixa, de que a fúria ou a rebelião não era apenas dos de fora, mas dos de dentro, para fazer, em versículo 28, tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Nós aprendemos então aqui sobre a autoria davídica do Salmo, mas além disso, que o Salmo é a base para dizer que o crime de assassinato de Jesus, ou contra Jesus, foi predestinado. Os homens fizeram isso, mas isso não fugiu ao controle de Deus. Os homens fizeram isso, mas Deus usou a maldade dos homens para salvar o seu povo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito. E veja, isso não quer dizer que os homens maus eles vão prevalecer, mas eles serão usados por Deus, que cumprirá os seus propósitos, até mesmo para condená-los. Vocês já pararam para pensar que um homem que lavou as mãos se tornou um personagem histórico marcante de omissão pelo crime de um justo, por séculos, quando a igreja diz, padeceu sob Pôncio Pilatos, padeceu sob Pôncio Pilatos. Isso é história, mas mais do que isso é doutrina, mais do que isso, fala a respeito da nossa salvação, fala a respeito do Salmo 2. Então, essa é uma prova interessante de como o Salmo 2 tem tudo a ver com a história da redenção do povo de Deus, porque é um salmo profeticamente messiânico. Agora veja comigo Atos 13, Atos capítulo 13. Em Atos 13 nós vamos aprender ainda outra preciosa verdade sobre o Salmo 2. Atos 13... no versículo 33, quando Paulo está dando testemunho em Antioquia, eu vou pegar a partir do versículo 30, ele está falando sobre a ressurreição, versículo 30, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o Evangelho, observem, da promessa feita a nossos pais, e agora o 33, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Havia uma profecia sobre a ressurreição do Messias. Como é que o Senhor iria constituir este rei sobre o seu santo monte Sião? O versículo 7 lá diz, proclamarei o decreto do Senhor. Então, o rei foi estabelecido por meio de um decreto eterno. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não tem a ver com a eterna geração do filho, mas tem a ver com a eterna
unigênito do Pai, mas o versículo 33 de Atos 13 prova que esta profecia era uma referência à ressurreição triunfal de Jesus sobre a morte. Este versículo também é citado em dois outros lugares. Hebreus 1, vamos ver agora. Hebreus capítulo 1. Em outra passagem, onde o apóstolo fala a respeito de Cristo, e ele começa a carta aos Hebreus falando da superioridade de Cristo com relação aos anjos. E aí ele vai dizer no versículo 5, Hebreus 1, versículo 5, nos mostra esta passagem, a supremacia de Cristo sobre os anjos celestiais, ou seres angelicais. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora vá para Hebreus 5, por favor, onde o versículo é citado descrevendo a Jesus Cristo em seu ofício sacerdotal. Assim também, capítulo 5, versículo 5, assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Se você colocar todos estes versículos, todos eles juntos, você vai perceber que na ressurreição, Cristo é gerado dentre os mortos, Cristo entra e assume sua obra sumo sacerdotal e é feito mais elevado do que os anjos. Veja que maravilha é este salmo, e é um dos salmos mais citados no Novo Testamento para falar a respeito de Jesus. Mas aí depois você tem uma referência à vara de ferro. O livro de Apocalipse vai fazer uma referência pelo menos 3 vezes ao versículo 9 do Salmo de número 2. O versículo 9 diz: Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Uma referência ao reinado messiânico, o reinado de Jesus Cristo. Eu citei o capítulo 19, apenas uma parte dele. Vamos vê-lo agora literalmente. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Você tem aqui uma referência ao governo de Cristo sobre as nações, tendo em vista a manifestação da sua ira contra a rebelião das nações e dos seus líderes que se recusam a se submeter ao seu reinado. A partir do versículo 11 você tem então o que João vê. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora, notem os versículos 15 e 16, que fazem referência a esse governo de Jesus Cristo sobre as nações. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Veja aqui no versículo 12, você tem um suspense, né? Enquanto a revelação vai sendo dada, de que esse nome escrito ninguém conhecia, senão ele mesmo. À medida que a revelação vai sendo dada, o nome vai ser apresentado. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por essa razão que na história do povo de Deus, sempre
que as nações que temiam ao Senhor, elas se expandiam, havia uma preocupação também de que a palavra ela pudesse ser pregada. Não era apenas a conquista por meio da força, e todas as vezes que líderes, embora sendo cristãos, não fizeram isso, eles erraram, eles pecaram. Mas quando eles abriam espaço, e normalmente era o que acontecia, para que a pregação da palavra ocorresse, então eles cumpriam, em submissão a Cristo, o que Ele mandou que seu povo fizesse. Eu não sei se você já teve a curiosidade de observar como a Constituição dos Estados Unidos da América, ela foi elaborada, ela foi preparada. Se você olhar no encerramento da Constituição, há um detalhe importante, e é com este detalhe que os cristãos lá, os nossos irmãos, se apegam para dizer que a nação foi fundada sobre valores do Evangelho. Eu vou parafrasear, eles dizem a data e colocam que assim se encerra esta Constituição no ano do nosso Senhor. Por que esse detalhe? Porque a intenção de frisar em um documento civil que aquele ano era o ano do Senhor Jesus Cristo, porque essa era uma das formas de expressão, de testemunho dos crentes, de que tudo pertence a Jesus, e de que Jesus inaugura uma nova história no meio da história quando Ele ressuscita, e Ele começa o seu reinado de Sião, espalhando o seu evangelho pelo mundo. Quando a nação, então, ela começa a se esquecer disso, ela perde o objetivo maior porque ela foi estabelecida. Veja, a gente conhece muito pouco da história do nosso país, e eu não estou aqui querendo colocar em termos a forma ou o tipo de evangelho que foi trazido para cá no início, mas eu não sei se você já leu a carta que escreveu Pero Vaz de Caminha. Se você não leu, ela é de domínio público, leia. Você vai perceber que não era simplesmente como a gente aprendeu nos livros de história, né? Vamos saquear tudo, roubar todas as coisas. Não era bem assim. Você poderia ter gente com essa intenção. Mas quando Pero Vaz de Caminha escreve, ele deixa claro que a intenção deles era trazer o evangelho para cá. Se estava certo ou não, se era a melhor forma ou não, essa é outra questão, nós sabemos disso. Mas você nota a visão que eles tinham, que era, ainda que pudessem estar equivocados, de estar representando alguém que estava acima deles, do reino terreno. É fato que isso se perdeu, irmãos, e nós precisamos resgatar essa preciosa verdade. Veja ainda o que diz Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse 22. Perdão, na verdade, Apocalipse 2, na carta à igreja em Tiatira, do versículo 26 e 27. Ao vencedor, Apocalipse 2, 26, olha, ao vencedor, de Jesus dizendo ao anjo da igreja em Tiatira, ao pastor daquela igreja: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus está lembrando o que aqui? A grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Façam discípulos, portanto, de todas as nações, indo, batizando e ensinando tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E aí, versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Aqui, Jesus Cristo ensina à igreja que Ele governa as nações através de seu povo.
através de seus santos. Deus nos fez reis e sacerdotes sobre a terra. E toda vez que os crentes compreenderam isso, grandes coisas eles fizeram, realizaram em nome de Cristo Jesus. Nações que tiveram o privilégio de serem governadas por homens tementes a Deus, experimentaram isso. Então, quais são as implicações, irmãos, deste salmo para nós, o Salmo 2? Ele nos oferece 12 versículos, vocês conhecem bem. Os versículos 1 e 2 são sobre a crucificação, que o versículo 7 trata sobre a ressurreição, o versículo 9 aborda o reinado de Cristo por meio de sua palavra na igreja. E o restante do salmo diz respeito ao quê? Bem, se você estabelece esses pontos bem fixos aqui, que eu falei, crucificação, versículos 1 e 2, ressurreição, versículo 7, e o reinado de Cristo através de sua palavra por meio da igreja, versículo 9, você começa a compreender como se deve encaixar as outras peças do Salmo de número 2. Por exemplo, vamos voltar para lá. Verso 3 do Salmo 2 é uma referência a esse ressentimento das nações pelo fato de terem que trabalhar sob o jugo do Senhor Jesus Cristo. Olha só o versículo 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é a reação das nações que não temem a Deus. Eles vão considerar a lei de Deus, o evangelho, algo que os aprisiona, que os acorrenta. Não é sem razão que normalmente nós ouvimos esse tipo de coisa. Observem, toda a reação do reino de trevas sempre será contra o reinado do Senhor e do seu Cristo, o ungido de Deus, Jesus. E aí você prossegue no versículo 4, você nota como Deus reage a tudo isso. E isso deveria nos trazer conforto. Eu tenho pensado nos últimos meses sobre o que provocou, por exemplo, citando novamente a América, uma lei que no passado foi contra a palavra de Cristo e estabeleceu o assassinato de milhares de bebês naquele país. E como isso influenciou outras nações. Só que essas pessoas que ainda hoje defendem isso, muitas delas já morreram, não tiveram filhos, não defendiam a família como o Senhor estabeleceu, enquanto o Senhor preservou um remanescente fiel, e os cristãos naquele país continuam a gerar filhos e filhas, muitos. Pensem comigo, do estabelecimento daquela lei até hoje, aqueles que a estabeleceram não geraram substitutos para mantê-la, enquanto os cristãos, permanecendo fiéis, estão se multiplicando. Qual o resultado no futuro? Quem vai dominar quem? Entende? Aí você compreende o que diz o versículo 4. A gente se espanta, a gente se assusta, mas aquele que já decretou tudo, dá risada dessa turma. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Considere duas coisas aqui. A primeira delas, se o riso de Deus pode realizar coisas tão grandes e terríveis, imagine como será a sua ira no juízo final. Segundo lugar, quem teria pensado nisso? Uma reação divina à rebeldia das nações, da parte de Deus, rindo deles. É como se o sol estivesse escuro, os discípulos dispersos, nosso Senhor em angústia, Satanás exultante, ou Sinédrio exultante, Satanás triunfante, Pedro miserável, Judas em desespero e Maria em lágrimas, e tudo se perdesse. Se a gente não compreende a maneira como Deus governa o mundo, é assim que a gente reage. Mas nós conhecemos a história. Imaginem,
toda aquela circunstância no dia em que o Filho de Deus estava ultrajado, humilhado, prestes a ser crucificado, e no momento em que ele morre, até mesmo a criação que era sustentada pela sua palavra, ela se modifica de forma assombrosa, mortos ressuscitam, e os soldados que zombavam dele agora estavam lamentando, como se dissessem: nós fizemos uma grande besteira. De fato, este homem era o Filho de Deus. Não é assim que está no Evangelho? Deus ri. Essa é, irmãos, uma expressão divina que deve nos confortar, porque ainda assim Deus iria fazer o que determinou, pretendia fazer, através de tudo aquilo que os homens achavam seria o caminho do sucesso para eles. Apesar de seus planos terríveis, o Senhor estabeleceria o seu rei sobre o seu santo monte Sião. Verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Por que razão? Porque na sua ira, a seu tempo, ele iria falar para eles, e no seu furor, ele iria confundi-los. O seu rei já estava estabelecido, por mais que eles gostassem ou não. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Vocês tentaram, mas vocês não conseguiram. Nós aprendemos isso no domingo pela manhã. Os homens intentavam matar Jesus, eles bolavam planos para pegá-lo, mas foi o Pai que, no tempo determinado, entregou o seu próprio Filho para morrer. Foi a resposta de Deus ao Filho, quando Jesus ora no Getsêmani, e por 3 vezes ele faz o mesmo pedido, e a resposta de Deus é esta. Ele se levanta, acorda os seus discípulos, e os soldados do Sinédrio estão com o traidor para prendê-lo. Jesus sabia que a resposta do Pai era aquela: ele deveria morrer pelos pecados de seu povo. Agora, após a crucificação e logo após a ressurreição, veja que o Deus Todo-Poderoso estende um convite ao seu Filho Jesus Cristo. Versículo 8, qual é o convite? O convite é: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. A pergunta é: o que pertence a Jesus Cristo hoje? Que nação não pertence a Ele? Que nação não é hoje a sua posse atual? Me diga uma. Toda terra pertence a Cristo. Existe alguém que Ele não reivindique ser seu? Ele se recusou a pedir qualquer uma das nações. Ele disse: ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. Lembrem-se, verso 9: a vara de ferro do Filho de Deus se estende sobre todos eles. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o que o Salmo nos diz aqui, irmãos, é importantíssimo. Nenhum rei descendente de Davi alcançou o que foi dado pelo Senhor a este grande rei de Sião. Salomão foi o rei que conseguiu a maior extensão do reinado, mas não foi a terra toda. Somente Jesus alcançaria gente, um povo de toda parte da terra, língua, raça, tribo e nação. E porque tudo pertence a Ele, a ordem de se pregar o Evangelho, ela não se limita apenas a esta cidade, e a igreja precisa estar consciente disso. Ela se estende a todas as partes do mundo. E este é um chamado missionário importante, de que a igreja não pode poupar esforços quanto a isso. Foi em um seminário
que um professor de teologia, pregando sobre missões, na capela do seminário, despertou um jovem para deixar o seu país e vir para o nosso pregar o evangelho. Rod pregou e Simonton, como estudante de teologia, se sentiu chamado, deixou o seu país e veio para o Brasil. É assim que acontece. Ainda hoje é assim que acontece. Então, o Senhor já recebeu a sua herança, o assunto já está resolvido. A questão não está sendo apresentada às Nações Unidas para que a ONU considere isso. O reinado de Cristo já foi estabelecido e as nações que se opõem e tentam perturbar os decretos de Deus são como cachorros que latem para a lua. Já viu um cachorro latindo para a lua? Não muda nada. As nações agem de forma louca, porque o que está estabelecido já está estabelecido. Ninguém vai tirar a lua do lugar, somente o Senhor, quando os céus e terra forem desfeitos. Só Ele pode fazer isso. Os cachorros vão latir, e assim as nações tentam lutar contra Deus, mas Ele disse: já está feito, já está estabelecido. E é por isso, irmãos, que Cristo reina redentoramente em toda a terra. Esta é a conclusão. Os crentes são aqueles chamados a crer no que Deus declarou a respeito disso, do que está escrito no Salmo 2. E aquele que confia em sua palavra é sempre abençoado. Veja, verso 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Já está escrito, não vai mudar. E o apelo então da igreja deve ser para que os homens se arrependam e creiam em Jesus Cristo, porque a verdadeira felicidade está naqueles que se escondem nele, se refugiam nele. Dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Por isso, não continuem com a sua esperneação, como se fossem crianças birrentas tentando bater em um grande guerreiro. Quem já teve irmão pequeno sabe o que é isso. Quando ele está com raiva, ele quer bater em você e ele fica agarrado na tua perna. Você, por misericórdia, não joga a perna e o lança longe de você. É assim que os homens tentam agir contra o Senhor. Eu sei que a gente fica indignado com aquelas manifestações feias, né, que fazem a respeito de Jesus, dos símbolos cristãos. Isso tudo é realmente grande desrespeito, mas não se esqueçam. Dentro em pouco a ira do Senhor se inflamará. O que nós temos que fazer é a nossa parte e rogar ao Senhor que tenha misericórdia deles, assim como teve de nós, porque quando o Senhor voltar, isso não vai mais acontecer. O Senhor vai revelando os seus juízos. O Senhor vai vendo o que eles estão fazendo e Ele ri de todos eles. E, repito, nada irá mudar o que o Senhor já estabeleceu. Deus falou sobre este assunto glorioso e a pergunta é: nos sentimos abençoados ao ouvir tudo isto? A palavra de Deus, o Salmo 2, nos leva a crer de fato nele, de que Jesus reina desde do rio até os confins da terra, desde os céus até aqui, o lugar onde nós habitamos e em todo o universo. E aí você vai perguntar: qual rio, pastor? Não importa. Pode ser do Amazonas ao Tocantins, pode ser do Tâmisa ao Hudson, do Nilo ao Ganges, do Reno ao Mississippi. O nome do Senhor continuará sendo exaltado e sacrifícios de louvor continuarão sendo oferecidos a Ele em todas as nações pelos seus servos, enquanto continuam a testemunhar e proclamar esta gloriosa verdade revelada no Salmo 2. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos o nome, nós te exaltamos pela tua palavra,
meditar mais uma vez sobre este salmo que conhecemos, cantamos em nossa igreja. É importante para nos lembrar quem é o Rei que exaltamos quando juntos estamos cantando este salmo. Aquele que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, aquele que reina sobre todas as nações e assentado ao lado do Pai, ele governa todas as coisas e é o sumo sacerdote de seu povo, recebendo incessantemente os seus sacrifícios de louvor, intercedendo incessantemente por sua salvação. Que este salmo, Senhor, nos traga conforto diante do que vemos cada dia mais, por meio da rebelião dos homens, das nações, dos líderes ao Senhor e ao seu Cristo. Que descansemos no fato, como povo de Deus, de que nada irá mudar, tudo está escrito e o Senhor já estabeleceu um rei sobre os reis, um Senhor sobre os senhores. Em nome de Jesus oramos. Amém.